Eu achei que meu vizinho era velho demais para ter um amigo imaginário até eu começar a ouvir também ponto antes dessa manhã. Eu não vi um médico desde os 9 anos, então não consigo deixar de pensar. É normal se sentir tão derrotado depois de receber resultados de exames de laboratório? Eu só passei na clínica porque consegui plano de saúde recentemente e queria aproveitar. Eu me achava um espécime indestrutível, bom demais para perder tempo com cuidados preventivos, mas aí recebo os resultados de laboratório de uma criança vitoriana doentia e de um alcoólatra de meia idade, tudo junto. Enzimas hepáticas elevadas, anemia, pressão arterial limítrofe, colesterol alto, vitamina D baixa. O que você imaginar. Nem preciso dizer que foi um começo de dia desagradável. Passei num supermercado para comprar os alimentos e vitaminas que o médico recomendou, e os preços exorbitantes só pioraram meu mau humor. Peguei uma garrafa de Jack Daniels como consolo, mas pela saúde do meu fígado, vou dar um tempo na bebida assim que acabar. Prometo. Dedinho mindinho. Enfim, hoje é feriado nacional, o que significava que eu tinha o dia todo para beber, me lamentar e refletir sobre como minha vida poderia ter sido diferente se não fosse por uma amizade específica que fiz na juventude. Já que não tenho mais nada para fazer, por que não tento escrever sobre isso pela primeira vez? Embora eu esteja feliz de chamar a Califórnia de lar hoje em dia, eu cresci no norte de Dakota do Sul. Minha cidade natal era cheia de beleza natural, e eu sempre me pego lembrando dos longos dias passeando pela pradaria. No entanto, meu condado também tinha muita pobreza, e minha família era uma das mais pobres da cidade. Não ajudava o fato de minha mãe ter problemas com acumulação, o que é história para outro post, mais longo, e minha incapacidade de convidar crianças para minha casa tornava difícil fazer amigos. Quando eu tinha 8 anos, uma família nova se mudou para o meu bairro e, para minha alegria egoísta, foram rapidamente rejeitados pelo resto da cidade. A família era composta por um pai, uma mãe e o filho deles, Cooper, que tinha 8 anos. Infelizmente, não lembro os nomes dos pais, mas lembro como eles eram. O pai era um cara gigante e forte, com uma cabeleira ruiva espessa e uma barba longa combinando. Pelo meu palpite, ele tinha uns 50 e poucos anos. A mãe tinha cabelo castanho escuro e olhos verdes, um corpo atlético e uma carranca permanente. Cooper tinha o cabelo castanho da mãe e os olhos castanhos do pai, e uma disposição alegre que só posso supor que pulou a geração dos pais dele. A família se mudou para uma Queen Anne decrépita a algumas quadras da minha casa e parecia não ter a menor intenção de arrumar um lugar. Em poucos meses, o pai se estabeleceu como meio esquisitão, um rótulo confirmado pelo fato de a esposa dele parecer ter uns 20 anos. As mulheres e meninas da minha cidade o evitavam, e os homens desprezavam a atitude condescendente dele e a propensão a brigas de bar. Apesar da reputação da família, eu encarei a mudança deles para minha cidade como um golpe de sorte. Afinal, Cooper não só tinha a minha idade, como tinha nascido só um dia antes de mim. Eu fiz tudo o que pude para ser amigo dele, e como ele tinha poucas opções quanto eu, nós dois viramos melhores amigos rapidinho. Dada a reputação do pai dele, eu nunca falei da minha amizade com o Cooper para os meus pais. Por meses, nós dois nos encontrávamos depois da escola e jogávamos bola ou futebol no parque até o sol se pôr. Ele era um garoto bem enérgico, e eu sempre ficava exausto depois de passar uma tarde com ele, mas ele também era alegre e gentil. Depois de um tempo, ficamos tão próximos que ele me convidou para jantar na casa dele, e eu aceitei. Os pais do Cooper não ficaram muito felizes em me receber, mas pelo menos não disseram nada na minha cara sobre isso. O jantar foi uma refeição congelada sem graça que, notavelmente, não estava totalmente descongelada em alguns lugares, mas eu só estava feliz de estar sentado em uma mesa de verdade que não estivesse empilhada até o teto contrária. Passei boa parte daquele primeiro jantar roubando olhares para a mãe do Cooper. As fofocas da cidade estavam certas, ela realmente parecia ter metade da idade do marido. Mesmo com 8 anos, quando todo mundo acima de 16 parecia velho, eu conseguia notar que havia uma diferença de idade significativa entre os dois. Isso me fez questionar quantos anos ela tinha quando deu à luz o Cooper. Depois do jantar, na esperança de ganhar pontos, eu me voluntariei, e o Cooper, para tirar a mesa. Poucos segundos depois que os pais dele saíram da sala de jantar, ouvi uma série de sons estranhos vindos diretamente de cima da minha cabeça, 2 batidas leves e depois um som de arrastar suave. Ouvi essa sequência 3 vezes, e então alguém ligou a televisão na sala, abafando o que quer que estivesse acontecendo lá em cima. Lancei um olhar de interrogação para o Cooper. O único jeito de um dos pais dele ter chegado ao segundo andar tão rápido era correndo, o que eu tenho certeza que teríamos ouvido da cozinha. O que foi isso? É só a Lady. Ela mora lá em cima. Lady? O que ela é? Um cachorro? Não, só uma mulher que ajuda a cuidar de mim. Sabe, tipo uma babá que mora aqui. Eu só tinha ouvido a palavra babá sendo usada para tirar sarro de gente rica. Pensei, cara, o Cooper deve ser mais rico do que eu pensava. Se a família dele pode pagar uma babá asterisco. Fiquei tão imerso em fantasias sobre a riqueza secreta do Cooper que não considerei asterisco porque a família precisava de uma babá. A mãe dele não trabalhava, e o Cooper passava a maior parte dos dias na escola ou lá fora comigo.
Eu não gastei muito tempo pensando nisso, no entanto, estava focado demais em aproveitar uma noite com meu primeiro amigo de verdade. Fui para casa naquela noite com um passo saltitante, já ansioso pela próxima vez que o veria. Caramba, já estou chegando no pescoço. Devo parar no rótulo. Não vejo como vou terminar isso se não. Depois daquele jantar inicial, eu visitei a casa do Cooper com frequência. Embora não fosse particularmente aconchegante ou limpa, eu adorava estar em um lugar que não estava cheio de tralha. Geralmente ficávamos no primeiro andar da casa, jogando videogame ou simulando batalhas elaboradas com os bonecos de ação do meu amigo. Eu peguei alguns vislumbres rápidos do segundo andar ao pegar um jogo ou brinquedo do quarto do Cooper, mas não tive tanta oportunidade de bisbilhotar quanto eu gostaria. Um dia, enquanto o Cooper estava no banheiro de baixo, eu subi para pegar um boneco de ação específico e fiquei no corredor. Havia 4 portas no segundo andar, sem contar a do quarto do meu amigo. Eu sabia que uma delas dava para o escritório do pai do Cooper, e outra abria para um pequeno armário de linho. A curiosidade falou mais alto, e decidi aproveitar a rara oportunidade para explorar as 2 restantes. O mais quieto que pude, caminhei pelo corredor até a primeira porta misteriosa. Felizmente, apesar das dobradiças enferrujadas, ela abriu sem fazer muito barulho. O cômodo era só um meio banheiro chato. A única coisa vagamente interessante nele era um frasco de tinta de cabelo castanho escura na pia. Presumi que devia ser da mãe do Cooper, e me peguei imaginando qual era a cor natural do cabelo dela. Depois, saí do banheiro e fui pelo corredor, parando em frente a outra porta fechada. Eu imaginei que aquela porta dava para o quarto dos pais do Cooper, já que era o único cômodo da casa que eu ainda não tinha identificado. Estendi o braço e coloquei a mão na maçaneta antes que algo me fizesse parar. Havia, sem dúvida, algo dentro do quarto. Não só eu podia ouvir um movimento fraco, mas também podia cheirar algo úmido e profundamente desagradável vindo de lá. Dei um passo para trás, pisando diretamente em uma tábua do assoalho que rangia e alertou quem quer que estivesse lá dentro da minha presença. Os barulhos cessaram imediatamente, e esperei em silêncio por 1 minuto, sem saber o que esperar agora que tinha sido pego. Mas quem me pegou? O pai do Cooper estava no trabalho e a mãe dele estava lá embaixo, na cozinha. Devia ser a babá esquiva dele, que eu ainda não tinha conhecido. Mas por que ela estaria no quarto dos pais do Cooper com a porta trancada? Arrastar. Arrastar. Virei-me e corri para as escadas. Assim que cheguei ao patamar, coloquei uma mão no corrimão de madeira velho para me firmar e desci alguns degraus. Então, para ver se estava sendo seguido, olhei por cima do ombro para ver se a porta do quarto tinha sido aberta. A porta continuava fechada e, no entanto, havia alguém me encarando. Diretamente na minha linha de visão, espiando pela fresta debaixo da porta, havia um olho. Corri o resto das escadas tão rápido que quase tropecei e rolei por elas. Assim que cheguei lá embaixo, recuperei o fôlego e tentei me recompor. Eu tinha que passar pela cozinha para voltar para a sala, e não queria que a mãe do Cooper soubesse que eu estava bisbilhotando a casa dela. Lancei mais um olhar para o topo da escada. Quando não vi ninguém, respirei fundo e entrei na cozinha. A mãe do Cooper estava encostada na ilha da cozinha, fumando um cigarro e lendo o jornal. Aparentemente, eu não tinha metade da cara de pôquer que eu achava que tinha, porque ela imediatamente me perguntou: "Tudo bem, Ethan?" Sim, eu disse no tom mais indiferente que consegui reunir. Eu só estava dizendo oi para Lady. Ela me estudou por um momento, os olhos se estreitando. Para quem? Ah, para a babá do Cooper? Para a mulher no seu quarto? Observei uma série de emoções piscarem no rosto dela: aborrecimento, confusão e, finalmente, medo. Ela apagou o cigarro no balcão e me empurrou para a sala, dizendo para eu ficar lá embaixo. Então, ela se virou e foi em direção à escada. Ouvi seus passos cautelosos na madeira velha enquanto ela subia. Meu amigo já estava de volta na sala quando eu voltei. Ele me perguntou o que estava errado, e eu relatei a situação para ele. A cada poucas frases, eu parava e forçava os ouvidos, tentando ouvir o que estava acontecendo lá em cima. Por um momento, jurei ter ouvido alguém falando: "O que está rolando, cara?" Sua mãe agiu como se não soubesse de quem eu estava falando. Cooper olhou para os próprios sapatos, obviamente confuso. Ele parecia estar reunindo coragem para dizer alguma coisa, mas antes que tivesse a oportunidade, sua mãe voltou para a sala, com a raiva clara no rosto. "Não tem ninguém lá em cima", ela disparou para mim, então focou a atenção no filho. "Você estava assustando seu amigo coitado com esse papo de leite de novo?" Quando meu amigo permaneceu em silêncio, sua mãe deu um suspiro exasperado. Ela me disse que eu deveria ir para casa, e pela primeira vez, eu fiquei feliz em obedecer. O ar dentro da casa tinha adquirido um tipo de peso que se recusava a se dissipar, mesmo depois que a mãe do Cooper confirmou que nós 3 estávamos sozinhos na casa. Meu amigo permaneceu em silêncio até mesmo quando me despedi e saí pela porta da frente. A mãe do Cooper me seguiu até a varanda deles, colocando gentilmente uma mão no meu ombro. Pensei que ia ser repreendido,
mas em vez disso ela disse: "O Cooper é um bom garoto. Ele não consegue superar o amigo imaginário dele. Ela está por perto desde que ele era bebê, nos seguindo para toda a casa que já moramos. A dama de olhos brancos dele. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas espero que você não esteja muito bravo com ele por te enganar. Você é o melhor amigo dele, sabe?" Ela apertou meu braço e se virou, voltando para casa caindo aos pedaços. Pensei em pará-la, em contar a ela exatamente o que eu tinha visto, mas eu não sabia como comunicar que, apesar da insistência dela sobre amigos imaginários, eu também tinha visto a Lady. E mais, mesmo que meu amigo nunca tivesse me dado uma descrição física, o olho que eu vi debaixo da porta era de fato um branco azulado leitoso. Deus, minha cabeça dói. Esqueci o que eu disse antes, sobre o rótulo. O calor é bom, pelo menos. Sempre fazia tanto frio naquela casa desgraçada. Depois daquele dia, eu parei de sair com Cooper. Eu não o encontrava no parque depois da escola, e certamente não ia na casa dele para os jantares quinzenais que tinham virado parte da nossa rotina. Eu não estava bravo porque ele tinha mentido para mim, embora eu nunca tivesse tido um amigo imaginário. Eu sabia o quão reais eles podiam parecer para algumas crianças. Mesmo que ele estivesse um pouco velho para eu não achava que as histórias dele sobre a Lady nasceram de maldade ou engano. Eu estava bravo com ele porque, ao me contar sobre a Lady, ele tinha aberto uma porta na minha mente que eu não conseguia fechar. Comecei a ter pesadelos vívidos e prolongados nos quais era perseguido pela casa por uma mulher com olhos brancos. Comecei a alucinar sons fracos de batidas na minha casa, seja atrás da cabeceira da minha cama ou no teto diretamente acima de mim. Eu nunca fui uma criança supersticiosa, eu nem sequer acreditava no Papai Noel. E, no entanto, não pude deixar de me perguntar se a casa antiga do meu amigo era assombrada de alguma forma, e se o que quer que estivesse naquela casa tinha me seguido para casa. Esse intervalo não durou muito. Nem uma semana depois do incidente, o Cooper apareceu na minha porta, parecendo que ia desabar em lágrimas. Ele se desculpou profusamente por ter me enganado, professando que nunca mais faria isso e perguntando se poderíamos voltar a ser como éramos antes. Eu o perdoei, é claro. Que outra escolha eu tinha? Ele era tudo que eu tinha, e eu sabia que eu era tudo que ele tinha também. Lentamente, voltamos aos nossos velhos hábitos. Por meses, só saíamos ao ar livre, nos aventurando mais longe nas pradarias fora da cidade a cada nova expedição. O início do outono tornou isso cada vez mais difícil, e até o fim do horário de verão, a mãe do Cooper impôs um toque de recolher rigoroso. Em vez de passar minhas noites sozinho em casa, comecei a voltar para a casa do Cooper. Por semanas, tudo ficou bem. Às vezes eu sentia ou ouvia algo que não conseguia identificar, mas o Cooper sempre dava uma explicação razoável. "É só a casa se ajeitando", ele dizia. Ou, "deve ser hora de jogar o lixo fora." Ele nunca mais mencionou a Lady. Acho que os pais dele finalmente disseram que era hora de crescer. Passei o dia de ação de graças na casa do Cooper naquele ano. De algumas maneiras, senti como se tivesse sido adotado pela família, mas de outras, senti que os pais dele nutriam uma profunda desconfiança em relação a mim. O pai dele em particular, que sempre me intimidou, me vigiava como um falcão toda vez que estava por perto. Eu era grato por ele geralmente estar fora de casa quando eu ia lá. No dia 13 de dezembro de 2011, tive minha primeira e última noite na casa do Cooper. O dia 13 era o 9º aniversário do Cooper, e o dia 14 era o meu, então a noite lá foi um agrado especial. Nós imploramos para a mãe dele até que ela finalmente cedeu, com a ressalva de que não poderíamos sair do quarto depois das 22 horas. Meu amigo explicou que essa regra era aplicada para não incomodar o pai dele, que precisava acordar cedo para o trabalho. Naqueles dias, meu amigo tinha uma explicação para tudo. Meu amigo não tinha colchão inflável nem saco de dormir sobrando, e o chão estava bem nojento, então eu dormi na cama com o Cooper. Era espaçosa o suficiente para nos acomodar facilmente, e não muito tempo depois que me deitei, eu apaguei. Algumas horas depois, acordei sobressaltado. Eu estava deitado de costas, no lado da cama encostado na parede. Ainda estava escuro lá fora, e meu amigo estava dormindo profundamente ao meu lado. Levei alguns minutos com o cérebro sonolento para perceber o que me acordou, mas quando ouvi, senti um arrepio percorrer minha espinha. Tum. Arrastar. O som vinha do corredor, a julgar pelo aumento constante do volume. O que quer que estivesse fazendo aquilo estava se aproximando. Depois de alguns segundos, a maçaneta girou, a porta do quarto se abriu, e então a fonte do som se moveu para dentro do quarto. Eu não vi ninguém na porta, mas meu campo de visão estava parcialmente obstruído pelo corpo do Cooper e pelo resto da cama. Isso significava que quem ou o que tinha acabado de entrar no quarto era A, da altura de uma criança pequena, ou B, rastejando ou andando de quatro. Seu jeito estranho e arrastado de andar definitivamente não soava como uma criança. Não soava como nada que eu já tinha ouvido antes, humano ou animal. Para meu horror, a coisa continuou se aproximando cada vez mais, até que finalmente se moveu para debaixo da cama.
Eu podia ouvi-la se arrastando por baixo de mim. Sem saber o que mais fazer, sacudi o Cooper para acordar. O quê? Que porra é essa, cara? O que foi? Debaixo da cama, eu sibilei. Tem alguma coisa debaixo da cama. Meu amigo olhou para mim por um minuto, e então deu um pequeno aceno de reconhecimento. Ele se sentou, balançou os pés para fora da cama e pulou no chão. Então, ele se agachou, desaparecendo da minha vista pela beirada do colchão. Eu rastejei para o lado dele até poder vê-lo de novo. Por um segundo, pensei que estava olhando para o corpo decapitado dele no chão, mas então percebi que ele estava apenas enfiando a cabeça debaixo da cama. Ouvi um sussurro, e então ele puxou a cabeça para fora. É só a Lady, ele disse. Essa foi a primeira vez que ele mencionou ela em meses. Eu balancei a cabeça. Não podia ser. A Lady não era real, mas o que estava debaixo da cama era. Eu podia ouvir claramente demais para ser produto da minha imaginação. Eu até senti a estrutura da cama tremer enquanto ela rastejava para debaixo. Embora fosse difícil de ver no escuro, vi meu amigo me dando um olhar de simpatia. Não tenha medo, ela não vai te machucar. Ela sabe que você é meu amigo. Vendo quão pouco essa afirmação me confortou, Cooper fez uma sugestão. Ele disse que eu deveria me ajoelhar ao lado da cama e apertar a mão da Lady, para que ela pudesse ver que podia confiar em mim. Lembro de pensar como a frase dele era estranha, que asterisco eu asterisco tinha que provar meu valor para a Lady e não o contrário. A ideia de enfiar um membro perto da coisa me aterrorizava, mas eu estava ainda mais apavorado com a possibilidade de ela não gostar de mim. Asterisco que ela faria asterisco, pensei, asterisco se decidisse que eu era uma ameaça, asterisco está tudo bem ele sussurrou, e eu não sabia se ele estava falando comigo ou com a Lady. Vai ficar tudo bem. Lentamente, desci da cama e me ajoelhei no chão frio. Me inclinei para a frente, apertando os olhos na escuridão debaixo da cama. Tudo o que consegui distinguir foi uma forma, pressionada contra a parede do fundo. O que quer que fosse, era grande. Engoli em seco e estendi a mão. Olá! Eu sussurrei. A coisa se moveu para mais perto. Houve um som, quase como um suspiro. Então dentes cravaram na minha mão. Eu vi branco. A dor foi aguda e imediata quando os dentes penetraram a carne macia entre meu polegar e indicador e comprimiram o nervo ali como um torno. Gritando, tentei puxar de volta, mas a coisa segurou firme, mordendo ainda mais forte de alguma forma, me puxando para frente. Senti os braços do Cooper envolverem meu tronco e me puxarem para trás com toda a força dele. Por alguns segundos, fiquei preso em um jogo horrível de cabo de guerra. Eu podia sentir a carne macia da minha mão rasgando enquanto a coisa girava e puxava. Depois de alguns segundos, Cooper venceu, e eu arranquei minha mão das mandíbulas da coisa com um som de rasgo que nunca vou esquecer. Caí no chão com força. Sangue quente escorria pelo meu pulso e eu não conseguia mover os dedos da minha mão direita. O rosto do Cooper pairou sobre o meu, olhos arregalados e horrorizado, os lábios tremendo como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Ele parecia como se o mundo tivesse acabado de desmoronar na frente dele. Segundos depois, os pais do Cooper invadiram o quarto. A luz acendeu e os gritos enfurecidos do pai dele encheram o cômodo. A mãe do Cooper me agarrou pelo braço e me puxou para cima, murmurando algo áspero e baixo. Vi o Cooper parado, congelado, lágrimas escorrendo pelo rosto dele, e então a mãe dele me arrastou para fora do quarto. Lá embaixo, ela colocou minha mão sob a torneira da cozinha e a enrolou em uma toalha. Sons altos e violentos ecoavam lá em cima enquanto ela trabalhava, batidas, gritos abafados, portas batendo. Depois de enfaixar minha mão, ela pegou as chaves do carro no balcão. A viagem para o hospital levou 20 minutos. A mãe do Cooper segurou o volante com força o tempo todo, o rosto dela elegível no brilho das luzes da rua que passavam. Ela não disse uma palavra para mim, mas duvido que eu conseguiria responder mesmo que ela tivesse dito, perdido na dor como eu estava. Quando chegamos ao hospital, ela não estacionou, apenas parou um pouco antes da entrada. Antes que eu pudesse abrir a porta, ela se virou para mim. Essa foi a vez que estive mais perto dela. Eu pude ver, pela primeira vez, a cor das raízes crescendo no couro cabeludo dela, ruivo. Escute aqui, Ethan, ela disse, a voz suave, mas firme. Você foi mordido por um gambá. Ele estava preso em alguma coisa lá fora. Você tentou ajudar, mas ele te mordeu e se recusou a soltar. Foi só isso que aconteceu. Eu pisquei para ela. Mas foi só isso. Isso aconteceu. Não vá contar para todo mundo o que você acha que viu. Não vá contar histórias sobre amigos imaginários. Você só vai assustar as pessoas, e isso vai causar problemas para o Cooper. Você não quer isso, certo? Você é o melhor amigo dele, sabe? Eu assenti, mesmo que não tenha entendido, e ela me deu um sorriso forçado. Ela saiu do carro e me ajudou a sair do lado do passageiro, mas não me seguiu até a entrada do hospital.
Quando cheguei às portas, o carro dela já estava saindo, os faróis sumindo na escuridão. Fiquei no hospital por alguns dias. A mordida tinha ido direto na membrana da minha mão direita, profundo o suficiente para cortar parte do nervo radial. Foi um ferimento feio e feio. Eu disse aos meus pais e aos médicos que tinha encontrado um gambá preso debaixo de uma cerca e fui mordido forte enquanto tentava libertá-lo. Para garantir, eu até disse que ele tinha se agarrado a mim enquanto eu agitava o braço, tentando me livrar dele. O dano no nervo radial deixou meu polegar e indicador fracos e com formigamento por meses, e mesmo agora, anos depois, eu ainda prefiro a mão esquerda para a maioria das tarefas que exigem controle motor fino. Cooper nunca me visitou no hospital, mas eu entendi o porquê. A vinda dele só comprometeria minha história e nos colocaria em apuros. E assim que recebi alta, esperei pacientemente pela chance de escapar para a casa dele. Quando finalmente tive a chance, fui recebido por uma casa vazia. Eu nunca mais veria ou ouviria falar do Cooper, e as últimas memórias que tenho dele são aquela expressão de choque e tristeza, e o jeito como ele parecia tão pequeno ao lado do pai. Por anos, eu o lamentei como se ele tivesse morrido. Mesmo agora, quando as pessoas me perguntam se tenho irmãos, eu ainda tenho que me impedir de dizer a elas que eu costumava ter um irmão. A família tinha se mudado enquanto eu estava no hospital, tão abrupto e completamente que era como se todos tivessem simplesmente desaparecido no ar. A casa ficou vazia até ser eventualmente condenada. Foi demolida quando eu estava no ensino fundamental e, até onde sei, hoje só existe um terreno vazio onde ela ficava. Às vezes, eu achava que tinha imaginado tudo aquilo. Eu tinha contado tantas mentiras que fato e ficção começaram a se misturar. Talvez, apesar de toda a minha censura a amigos imaginários, eu tivesse criado um tão vívido que me assombra até hoje. Talvez as cicatrizes na minha mão sejam realmente de um gambá. Mas, por outro lado, isso não se encaixaria no que a enfermeira me disse na época, quando ela entrou no meu quarto quando meus pais não estavam para me perguntar o que realmente tinha acontecido. Ela nunca conseguiu arrancar a verdade de mim, mas deixou escapar o porquê de estar perguntando. Aparentemente, as marcas de dentes na minha pele eram menos consistentes com a mandíbula de um gambá, e mais com a de um humano adulto. Desculpa, Lady, e desculpa, Cooper. Espero que onde quer que vocês estejam agora, vocês estejam bem, e que me perdoem por não ter acreditado em você sobre seu amigo imaginário.